Quero trazer um outro tema relacionado a isso, porque o presidente da República assinou hoje uma medida provisória com um novo pacote de medidas de 15 bilhões de reais para a reconstrução do estado depois das fortes chuvas que atingiram. Dentre as ações estão novas linhas de financiamento para pequenas, médias e grandes empresas, ampliação do acesso ao crédito rural e também o financiamento de reparos emergenciais para equipamentos de centros de pesquisa do Rio Grande do Sul. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou que essas medidas vão fazer a diferença na recuperação do estado. Vamos acompanhar. Representa um conjunto de medidas que vai fazer a diferença no sentido de atender aos irmãos do Rio Grande do Sul e especialmente de recuperar o Estado, a sua atividade econômica e o emprego no Estado. Bom, o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, explicou as diretrizes do Fundo Social de 15 bilhões de reais que será usado no Estado. Vamos acompanhar então. Nós estamos falando de uma linha, de fato, muito barata e que vai contar, num primeiro momento, ali com 1 ano de carência, para que a gente não pressione o tomador dessa linha, desse empréstimo, que ele saia tendo que pagar os custos de imediato. E aí, seu Fábio Piperno, como é que você avalia esse programa anunciado pelo governo hoje, então, que deva ajudar também vários setores, entre eles, tanto o rural quanto pequenas e médias empresas? Importante, fundamental no trabalho, na missão de auxiliar na reconstrução da economia, do setor produtivo. Ninguém está dizendo que esse dinheiro será doado, são linhas de financiamento, 15 bilhões de reais, né, com 1 ano de carência, conforme o secretário explicou. E é óbvio que todo o setor produtivo gaúcho vai precisar, sim, de ajuda. Mas ajuda não significa doação. Isso é fundamental que todos entendam, né? O presidente da República também falou que o governo vai construir um plano climático para todos os estados para evitar novas tragédias. Vamos acompanhar. A partir de agora, não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático, ele terá que ter uma ação especial e é por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para que a gente tente evitar que as coisas aconteçam nesse país. Bom, eu acho que chamar de plano antecipado é um pouco exagerado, assim, né? Plano antecipado, né? Primeiro que se tem uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul, para que então essa questão volte a ser discutida depois das muitas tragédias climáticas que já acompanhamos aqui no país, que já mataram centenas de pessoas e provocaram aí milhares de desabrigados e milhares de prejuízos, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas em vários outros. Então não dá para chamar de plano antecipado, enfim, mas já é um passo. Gustavo Segré. Eu acho que não é um passo não, Evandro, porque fazer uma divulgação de uma coisa que não tem nem sequer o título é a necessidade de mostrar como que, olha, estamos preocupados com a situação, estamos trabalhando num plano antecipado. Concordo contigo, não tem antecipação nenhuma. A antecipação seria construir barragens, construir possibilidades de que essas regiões que estejam com possibilidade de ser alagadas tem algum escape da água e que não chegue nas residências das pessoas, isso seria um plano antecipado. Mas não me parece que estejam trabalhando em nenhuma questão, pelo menos concretamente. Sim, vamos trabalhar, deixa comigo. Eu lembro que quando cheguei no Brasil, alguém falou, se preocupa quando alguém fala, deixa comigo, fica frio, vamos resolver, estou indo, estou chegando. São questões que não têm uma determinação em termos de data, de hora, de necessidade de recursos. E um dado só complementar, tenho amigos em Caxias do Sul, teve uma reunião do vice-presidente Alckmin, tinha 70 empresários da região, 50 pessoas acompanhando a delegação. Você fala, peraí, 70 empresários que precisam vir, 50 pessoas que estão aí com custo, não precisam estar. E em todos os casos era... Vamos gerar linhas de crédito. Crédito é para ser devolvido. Vale, lógico, é muito melhor um crédito com carência, com taxas subsidiadas ou taxas baixas em relação ao mercado, mas crédito é crédito, deve ser devolvido. E muita gente não tem a mínima ideia de como vai gerar um único real em função de tudo que perdeu. Então, me parece que deveria ser contempladas as questões de créditos, empréstimos, mas muito dinheiro a fundo perdido. 15 bilhões não é absolutamente nada para uma população que 90% das cidades tiveram algum impacto da tragédia. E o que você acha, Nelsinho? É um
pontapé inicial ou um passinho muito pequeno ainda? Não, acho bom. Acho bom porque essa é uma de tantas outras frentes que estão acontecendo no objetivo de reconstruir o Rio Grande do Sul. Dentre tantas outras iniciativas, há também esta, que é a linha de crédito para os empresários, para essas empresas de alguma maneira recomeçarem. E esse prazo de carência achei importante também, ou seja, só depois de um ano é que vai haver a necessidade do início do pagamento desse financiamento. Imagino que os juros sejam baixos, não tenho... Eu vou mostrar aqui, ó. A gente tem aqui, Nelson, foi até bom que você tocou nesse tema para a gente colocar uma ilustração para as pessoas que nos acompanham. E aí quem nos ouve também, eu vou trazendo aqui as informações para vocês. Boa. Então são linhas de financiamento garantidas pelo Fundo Social. Temos aí compras de máquinas, equipamentos e serviços com taxa de custo base 1% ao ano mais o spread bancário, com prazo de 60 meses, carência de 12 meses. Essa é uma das linhas. Aí falamos também de financiamento de projetos customizados com taxa de custo base 1% ao ano mais o spread bancário, prazo de até 120 meses com carência. E aí essa carência ela aumenta um pouquinho de 24 meses. E o capital de giro emergencial com taxas de custo de 4% ao ano para as micro, pequenas e médias empresas e 6% ao ano, prazo de até 60 meses com carência de 12 meses. Então, essas propostas, elas contemplam essas linhas aqui que são trazidas para diferentes setores. Nelson. Eu acho excelente, porque quem sabe qual é os juros praticados, quais são os juros praticados no mercado, podem ver que esses juros são bem acessíveis e bem baixos para uma realidade que a gente vê. Então, acho uma ótima iniciativa essa linha de crédito para o Rio Grande do Sul. Que leitura você faz desses números, hein, Jackson? A leitura é positiva do ponto de vista da ação do governo, no sentido de auxiliar essas pessoas e auxiliar o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Agora, eu sempre fico com a curiosidade, como é que eles chegam a esses números, a esses prazos? Que tipo de estudo eles fazem? Como é que eles chegam à conclusão de que essa é a melhor taxa de juros, esse é o melhor prazo de carência? Isso é uma coisa que sempre fica na minha cabeça, uma interrogação. Como é que o Estado brasileiro opera isso? Outro ponto interessante, quando você apresentou o Lula aí falando, o presidente da República falando, a gente estava discutindo um pouco antes sobre o uso político, né, dos recursos do governo federal, das emendas, do ponto de vista eleitoreiro. Era interessante olhar a fotografia que o Poder 360 apresentou quando dá essas medidas. É um governo usando eleitoralmente e politicamente toda essa tragédia do Rio Grande do Sul. Agora, as medidas, sem sombra de dúvida, tudo que se puder fazer para recuperar o Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvida, é bem-vindo. Agora, eu sempre lembro, o dinheiro não é do presidente da República, o dinheiro não é da União, o dinheiro é do contribuinte. Ele pagou esses impostos, ele tem direito a isso. E deixo de novo salientado aqui, eu tenho muita curiosidade técnica para saber como é que eles chegam a essas situações, de um ano de carência, ou de 2 anos, ou de taxa de juros. Mas, sem sombra de dúvida, toda ajuda é bem-vinda. Ô, Piperno, você acha que é uma linha muito tênue aí entre aquilo que é a obrigação do governo mesmo e o anúncio que ele faz com esses valores e com a forma como ele usa esse anúncio de alguma maneira política ou eleitoral? Acho que o fundamental é que os recursos cheguem a quem tanto precisa agora, né? Se o anúncio vai ser mais ou menos espalhafatoso, eu acho que esse é um detalhe periférico. Eu acho que o fundamental é o dinheiro auxiliar, por exemplo, nesse caso específico, a retomada do setor produtivo. E eu estou, inclusive, ansioso também, aguardando demais, pela divulgação do Plano Safra. Eu gostaria de saber se o Plano Safra também vai ter alguma coisa, alguma medida específica para o agronegócio gaúcho. Sim, o que eu posso garantir é conversar principalmente com a Confederação Nacional da Agricultura para ver que tipo de recomendação que eles vão dar neste ano diferente, né? Claro. Principalmente diante do Rio Grande do Sul, que é um importante estado para o agronegócio, ser afetado dessa maneira. E aí, normalmente, a Confederação Nacional da Agricultura, ela apresenta quais seriam as prioridades e os valores que ela estima, e isso é entregue aos representantes ali do governo, que depois, usando desses números e dessas informações, claro, e também do seu corpo técnico, emitem aquele crédito que vai ser feito no Plano Safra. Isso, de fato, é algo que também me gera curiosidade, Fábio Piperno.